O futebol que o Flamengo mostrou ontem foi um futebol... vou usar até uma Pode frase... abusar dos adjetivos. Não, eu quero citar o Bernardo Ramos, né? Eu tava vendo o vídeo dele, né? Futebol canalha. Foi o futebol canalha que o Flamengo mostrou ontem. O jogo do Flamengo ontem foi patético. Patético. O time fez o primeiro tempo de merda. Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Aí tomou gol. Tomou gol. E aí se desesperou, perdeu completamente. Se perdeu completamente. O técnico não tem a menor condição de dirigir o Flamengo. O Tite é ruim. O Tite é um enganador. Como disse o do Lugano, né? Um encantador de serpentes, é isso? Encantador de serpentes. Eu não sei nem se serve pra esse caso aí. Eu não sei as pessoas embarcarem ainda nessa história do Tite. O cara é chato, careta, enfadonho. Mala sem alça. Os jogadores do Flamengo, boa parte, não conseguem olhar pra cara dele. Entre eles o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Entendeu? O que esse cara faz no Flamengo? Agora, minha avó dizia, né? Eu sempre cito isso aqui. Quem corre por gosto não cansa. Contrataram. Eu também teria contratado. Confesso, eu também. Mas hoje em dia é preciso entender o seguinte: vocês, dirigentes de futebol, não dá mais pra contar com o Tite. Corinthians, não caia nessa cilada. Não, se bem que a camisa do Corinthians é gigante, a do Flamengo também é. Mas olha, não caiam mais nessa cilada. Tem treinadores que não têm mais condições de serem treinadores. Eles poderiam virar comentaristas de televisão, escrever colunas em sites. Eles não têm mais capacidade, condições de dirigir um time de futebol. O Tite não tem condições mais de ser o técnico do Flamengo. Pior do que isso, eu estava vendo no X a chegada dos jogadores do Flamengo. Eu não estava lá. Estou me baseando pelo que eu vi. Pelo que eu vi, o Tite fez de novo ontem o que ele fez na final da Copa do Mundo. Quando o Brasil foi eliminado pela Croácia. Virou as costas do torcedor e saiu no cantinho ele e o Marcos Braz. Enquanto os jogadores passavam por um corredor, sendo xingados por vários torcedores do Flamengo que lá estavam. O Tite ameaçou sair a hora que viu, parou, aí os jogadores começaram a passar. E não foi visto o Tite por ali, não. Eu estou me baseando pelos vídeos que eu vi nas redes sociais. Que comandante é esse? Que na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora do apuro, ele dá as costas pra sua tropa. O Tite fez isso na Copa do Mundo, repete contra o Flamengo agora. Gente, não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Isso pra mim é covardia. Se ele não saiu de fato junto com o grupo, se ele não embarcou no ônibus junto com o grupo, do Galeão até o Ninho do Urubu, ele foi covarde. Saiu por outra saída. Covarde, mesmo. É isso mesmo? Confirma? Saiu. O Tite foi covarde, como ele foi covarde naquele jogo que o Brasil foi eliminado pela Croácia na Copa do Mundo. Não há mais a menor condição desse senhor continuar dirigindo o Flamengo. Porque ele abandonou os jogadores. Abandonou os jogadores no meio dos torcedores do Flamengo. Ele é covarde. Porque é a segunda vez que ele faz isso. Então, dirigentes do Flamengo. Vocês têm que pensar muito agora em quem vocês vão contratar. Olha lá, os jogadores saindo, vocês estão vendo. Olha lá, tá todo mundo saindo O ali. único que falou foi o Bruno Henrique, exatamente. Nós vamos melhorar, não tô peitando isso não, nós vamos melhorar, tá bom. Olha lá, o Tite tá lá no fundo, esse vídeo não mostra. Ele tá lá no fundo com o Marcos Braz. Os dois estão lá. O Braz também devia ter passado. Mas na boa. Entendeu? Devia ter passado também. Então, o Kleber Xavier passou. O Kleber passou, o Fábio Mascherano, olha ele ali, cabelo branco, passou. Sim. Também. Tá passando. Não vi o filho do Tite também. Não vi o Matheus Bach. Não vi. Acho que saiu junto com o papai. Entendeu? Não seria por uma questão de segurança, senhor? Tô fazendo aqui o papel do advogado de diabo, tá bom? Velho, tá de provocar, inclusive. Nessa hora você tem que encarar. Chegar lá buscar gente. Eu também acho, eu concordo com você. Eu não tô entendendo. Gente, calma. Olha lá, esse aí Fábio Sampaio, lá no fundo o Sampaio passou, Bruno Henrique passou ali. Vamos melhorar. Ele falou, aí o cara falou, você tá peitando o torcedor? Eu falei, não tô apertando, tô falando com ele numa boa, normal. Ela falou, normal. Nós vamos melhorar. Deu uma satisfação pro torcedor. O Tite não teve coragem de fazer isso. Não teve coragem porque ele é covarde. Porque o comportamento do Tite foi o comportamento de um covarde. Quem que vai contratar a Somani? Não sei. Dá tempo. Olha, o Atlético contratou o Milito, tá dando certo. O Botafogo pegou o Arthur Jorge, tá dando certo. Pega aí, velho. Vai lá em Portugal, traz um treinador. Vai na Argentina, pega um treinador. Sei lá, no raio que o parta. O Tite não dá mais. Deu certo. Exatamente. O círculo vicioso do Mengão, se você for ver, o roteiro é sempre o mesmo. A informação que vem do jornalista Vene Casagrande, no dia de hoje, é que a diretoria do Flamengo irá se reunir com o Tite para, depois dos resultados negativos, e principalmente na Libertadores da América, conversar sobre o futuro. Eu não sei se quando você estiver vendo este vídeo, o Tite ainda será treinador do Flamengo. Essa informação que o Vene traz indica que o Tite está numa situação muito complicada. E se você for analisar, é um roteiro muito parecido com a maioria dos treinadores após a passagem de Jorge Jesus. Começou com o Domenech, foi assim. Aí o Rogério Ceni ficou algum tempo a mais, ganhou 3 títulos, brasileiro, carioca, Supercopa do Brasil. Aí o Rogério saiu, veio Renato Gaúcho. Renato teve um começo animador, mas depois não conseguiu conquistar nenhum título e sucumbiu. Paulo Souza chegou, também não deu certo. Uma situação bem parecida com o que está acontecendo com o Tite agora. Dorival Júnior deu certo.
porque ele conquistou 2 títulos pesados, Copa do Brasil e principalmente Libertadores da América. Mas ele não ficou, não teve o contrato renovado. Aí veio o Vitor Pereira, também não deu certo. Veio o Sampaoli, que não soube administrar o vestiário do Flamengo, pelo contrário, só piorou a situação. E chegou o Tite. O começo foi até animador. Ele fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O início da temporada foi muito bom. O Flamengo parecia que estava arrumado, estava sólido, mas a partir de abril começaram a acontecer algumas coisas. Ele começou a poupar jogadores, veio a estreia na Libertadores, o início do Campeonato Brasileiro, algumas lesões aconteceram, o retorno do Gerson também mudou a forma da equipe jogar, o Arrascaeta saiu do time, o Pulgar também. O certo é que o Flamengo, o Cebolinha saiu do time, voltou recentemente, né? Voltou no jogo de ontem, que o Flamengo foi derrotado pelo Palestino. O certo é que o Flamengo caiu demais de rendimento a partir do mês de abril. E o Tite mostra que ele está, neste momento, perdido e não está conseguindo fazer modificações na parte tática do time e também na postura dos jogadores. Os jogadores mudaram inteiramente a postura em relação àquele time que vinha jogando até a decisão do Campeonato Carioca, que foi contra o Nova Iguaçu. Então, meus amigos, o círculo vicioso se mantém. Provavelmente sobrará para o técnico. E quem vai assumir o Flamengo? Eu já ouvi muita gente falando de um nome que eu considero um absurdo neste momento, mas que eu acho que pode acontecer. Felipe Luiz, técnico da equipe sub-17 do Flamengo, que encerrou a carreira no final do ano passado, que tem meses como treinador de uma equipe juvenil. Não sei nem se tem ainda licença para trabalhar numa equipe profissional. Mas já há uma corrente muito forte na torcida e dentro do clube que acha que Felipe Luiz pode ser uma solução. A história do Flamengo mostra que isso muitas vezes deu certo. Carlinhos, quando assumiu a primeira vez, era um ex-jogador do clube e técnico das categorias de base. Virou um dos maiores da história do Flamengo. Andrade, em 2009, era um auxiliar técnico, não tinha experiência como treinador, foi campeão brasileiro. Jaime de Almeida, idem. Em 2013, era um funcionário do clube, um auxiliar técnico, assumiu. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Então, a história do Flamengo combina com esses absurdos, que deram certo. Felipe Luiz, que tem tudo para ser um grande treinador, é muito competente, entende muito de futebol e está se preparando. Neste momento, para mim, soa como algo absurdo, mas que pode acontecer. E se acontecer, em se tratando de Flamengo, pode dar certo.